Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Todos já acharam? Vamos ler com alguém do Santo do Espírito. Paulo liberta jovem do demônio. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Né, irmãos, nessa passagem aqui, a primeira coisa que a gente vê, irmãos, é o apóstolo Paulo estava indo para um lugar de oração. Né? A gente é crente 24 horas por dia, né, irmãos? Mas existem determinados momentos da nossa semana onde a gente se reúne para congregar, ouvir a palavra, né, orar. E Paulo estava indo para um lugar de oração. E o que acontece, irmãos? Saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que usava para prognosticar eventos futuros. Uma mulher escrava, lembrando que nessa época a escravidão era uma coisa muito comum, não estava ligada à cor da pele. De cada 5 pessoas, 3 eram escravos. Essa mulher escrava, ela tinha um espírito de adivinhação, né? As pessoas pagavam para se consultar com essa mulher, né, irmãos? Então as pessoas consultavam: o que será que eu devo plantar hoje para ter um melhor resultado, um melhor rendimento, né? Com qual pessoa que eu devo me relacionar? Então as pessoas queriam ouvir o que esse espírito de adivinhação tinha para dizer. E a palavra de Deus fala que essa mulher dava muito lucro aos seus senhores. E o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é essa mulher aqui desviando a atenção do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está indo para o local de oração e de repente essa mulher, dia após dia, vira para o apóstolo Paulo e vai dizer: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Irmãos, ela não estava contando nenhuma mentira, né? Ela não estava dizendo nada errado a respeito do apóstolo Paulo. Ela não estava dizendo: esse apóstolo Paulo e esse Silas aí são fracassados, não deem ouvidos a eles
eles são perdidos. Não, irmãos, ela estava dizendo a verdade. O apóstolo Paulo e Silas realmente eram servos do Deus Altíssimo. Eles realmente anunciavam o caminho da salvação. Mas esse espírito maligno aqui, irmãos, ele não tinha a intenção de ajudar o apóstolo Paulo. A intenção, irmãos, não era fazer com que as pessoas viessem a dar ouvidos àquilo que o apóstolo Paulo tinha para dizer, né, irmãos? A intenção era simplesmente, irmãos, desviar a atenção do apóstolo Paulo do seu propósito de orar, do seu propósito de servir a Deus. Né? Quantas vezes, irmãos, a gente já não conheceu pessoas nesse mundo aqui, pessoas irônicas, que muitas vezes não é que elas estão dizendo alguma coisa errada, muitas vezes elas não dizem nada errado, mas a maneira como elas falam, você percebe a ironia, né, irmãos? Você percebe que é simplesmente para irritar, é simplesmente para não nos deixar abatido, né? Quantas pessoas não falam nada de ruim, nada de errado, mas a simples maneira delas se pronunciarem faz com que as pessoas se sintam mal. Aí, o objetivo aqui do diabo, aqui usando dessa mulher, o objetivo, irmãos, é simplesmente levar o apóstolo Paulo para longe de Deus. Levar o apóstolo Paulo para longe de Deus, irmãos, alimentando o ego do apóstolo Paulo, né, irmãos? Alimentando o eu do apóstolo Paulo. Nós aí são servos do Deus Altíssimo, anunciando o caminho da salvação, né? Quem sabe o apóstolo Paulo não fica todo cheio, quem sabe o apóstolo Paulo não fica todo orgulhoso, né? Quem sabe, talvez ele não fique da primeira vez, talvez ele não fique da segunda, mas o texto bíblico vai dizer que ela insistiu em agir assim por vários dias. Quem sabe depois de 100 vezes, né, em que eu falar, esse aí é o servo do Deus Altíssimo, quem sabe essas palavras não entram no coração dele e ele não fica orgulhoso, ele não fica arrogante, ele não fica cheio do seu eu, sabe? Ele se desvia do propósito de Deus. Quem sabe ele não acha que ele é especial, melhor que os demais. Mas o diabo tem maneiras sutis, né, irmãos, de nos desviar do propósito. Sabe, muitas vezes nós estamos caminhando com Deus, irmãos, e o diabo, ele faz com que as pessoas acreditem que elas são especiais, que elas são melhores do que as outras que estão lá no mundo. Sabe quantos crentes, irmãos, a gente não conhece que eles acham que são melhores do que os outros? Quantos crentes que a gente não conhece, irmãos, que eles realmente acreditam que é o esforço deles que vai fazer com que eles alcancem a salvação? Que eles são muito zelosos, que eles são muito bons, que eles são muito dedicados, que eles são muito esforçados. E quantas vezes, irmãos, o diabo não está alimentando essas coisas dentro do coração dele? Quantas vezes o diabo não usa de pessoas para dizer para esses crentes assim: ó, mas você é fervoroso, hein? Ó, mas você é zeloso, hein? Mas você é dedicado, hein? Mas você é bom, hein? E a pessoa fica toda cheia, toda orgulhosa. E mal percebe ela, irmãos, que é o próprio diabo que está alimentando o ego dela. Então, irmãos, o diabo, irmãos, ele age de maneira sutis. Muitas pessoas estão reclamando, não, porque o diabo fala para mim que eu sou um fracassado, o diabo fala para mim que eu sou um perdedor, o diabo fala para mim que eu sou um nada, que eu sou um Zé Ninguém. O problema é quando o diabo fala o contrário. Sabe, irmãos, o problema é quando o diabo fala: você é muito bom, você é muito especial, você é um caro servo de Deus, sabe? Porque as pessoas nem percebem, irmãos, que é o diabo que está falando quando os elogios vêm. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, irmãos, ele não está se deixando levar pelas palavras dessa mulher. Sabe, o apóstolo Paulo não está se deixando envanecer. Não, mas ele sabe exatamente quem ele é. Por isso que ele vai dizer: eu sou o pior, o principal dos pecadores, eu sou o pior dos pecadores. Eu não sou especial, não, eu matava os crentes, eu perseguia os crentes, eu botava os crentes na prisão. Sabe, quando eles iam ser condenados,
Quando eles iam ser condenados, eu dava o meu voto a favor deles serem condenados. Se tem alguém que merecia o inferno, sou eu. O apóstolo Paulo sabe exatamente qual é o seu lugar. Mas muitos crentes não sabem qual é o seu lugar. Muitos crentes não sabem que são perdidos, não sabem que são pobres, pecadores, que carecem da graça de Deus. Muitos crentes não sabem. Muitos crentes acham que já nasceram santos, já nasceram convertidos, já nasceram um lar cristão, e eles não sabem da condição miserável deles. E não sabendo da condição miserável deles, não sabendo sobre o efeito do pecado de Adão e Eva sobre a vida deles, sabe, irmãos, é fácil o diabo alimentar o ego deles, é fácil o diabo colocar um orgulho dentro do coração deles e eles se desviarem do propósito de Deus, né, irmãos? E o texto bíblico vai dizer: seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de nós: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela insistiu em agir assim por vários dias, aquele espírito exaltando o apóstolo Paulo, vários dias, né, irmãos? As pessoas pagavam para ouvir o que essa mulher tinha para dizer. As pessoas pagavam para se consultar, porque as palavras dessa mulher eram dignas de crédito, né? Realmente ela adivinhava as coisas e as pessoas queriam ouvir o que esse espírito falava por meio dessa mulher. Mas agora que essa mulher está falando que o apóstolo Paulo é servo de Deus Altíssimo e anuncia o caminho da salvação, agora ninguém está indo até o apóstolo Paulo para ouvir aquilo que o apóstolo Paulo tem para dizer. Sabe, irmãos, ninguém está prestando atenção. Deixa eu prestar atenção no apóstolo Paulo, deixa eu ver o que o apóstolo Paulo tem para dizer, porque a mulher ali, ela falou que esses são servos de Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação, e as palavras dessa mulher aqui são dignas de crédito. Então, deixa eu ver que caminho da salvação é esse, porque, sabe, ninguém está interessado, irmãos, em dar ouvidos agora porque essa mulher tem para dizer. Sabe, ninguém, irmãos, ninguém está prestando atenção. As pessoas pagavam para saber o que ela ia dizer sobre as coisas, mas agora ninguém está dando ouvidos, né, irmãos? Quantas pessoas, irmãos, vêm dentro da igreja, irmãos, querendo adivinhações sobre o futuro, né? Como é que eu quero saber como é que vai ser minha vida, eu quero saber se é para mim casar com essa pessoa ou não, sabe, eu quero saber se é para mim comprar a casa ou não, se eu vou ser curado ou não, se eu devo fazer esse negócio ou não. Quantas pessoas, irmãos, querem adivinhações sobre o futuro? Santo Senhor. Mas elas não estão nem um pouco interessadas, irmãos, sobre o caminho da salvação. Santo Senhor. Elas não estão nem um pouco interessadas, irmãos, no Evangelho, na palavra de Deus, né, irmãos? Elas simplesmente querem as coisas dessa terra, as coisas dessa vida, as coisas perecíveis, né, irmãos? Quantos falsos mestres que só pregam adivinhações, em algum momento da vida deles, irmãos, eles tentaram pregar o Evangelho. Em algum momento da vida deles, eles falaram: quer saber de uma coisa? Eu vou pregar o Evangelho aqui, vou ver se eu mudo as minhas pregações, eu vou começar a pregar a palavra agora, né? Mas não deu resultado, não era o que as pessoas queriam ouvir, não era o que as pessoas gostaram de ouvir, né? As pessoas sentiram falta da adivinhação, as pessoas sentiram falta dos prognósticos futuros, se é para mim casar ou não, se é para mim comprar carro ou não, se eu vou ser curado ou não, sabe? E as pessoas ficaram insatisfeitas, e esses falsos mestres que até tentaram pregar o Evangelho, não deu resultado, tá vendo? Pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, não dá resultado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar a pregar o que eu era antes. Vou começar a pregar do jeito que eu pregava antes, estava dando muito mais resultado, as pessoas estavam gostando muito mais, né, irmãos? Mas, sabe, os crentes de verdade, irmãos, eles pregam o Evangelho, quer as pessoas gostem ou não, sabe, quer os resultados apareçam ou não, porque a verdade é a verdade, irmãos, independente se as pessoas gostam de ouvir ou não.
Glória a Deus. Independente, irmão, se aquelas pessoas não estavam interessadas em ouvir sobre o caminho da salvação, sabe, o apóstolo Paulo não estava lá dando outra coisa para eles. O apóstolo Paulo não estava lá tentando prender a atenção deles com adivinhações, né, com métodos de como melhorar a vida. Não, o apóstolo Paulo não estava interessado em nada dessas coisas, irmãos, como muitos dos pregadores estão fazendo hoje. E a palavra de Deus vai dizer que finalmente Paulo irritou-se. Paulo ficou irritado. Sabe, muitos crentes, irmãos, diante de um espírito de adivinhação desse, nossa, ficariam felizes da vida. Sabe, ó, aquela mulher ali está dizendo que eu sou um servo do Deus Altíssimo, anunciando o caminho da salvação. É Deus purinho na boca dela, né? É Deus falando, eu sou mesmo. Muitas pessoas, irmãos, ficariam felizes da vida. Mas o apóstolo Paulo percebeu, irmãos, que era um espírito maligno simplesmente querendo desviar ele do propósito, alimentando o seu ego, o seu orgulho. O apóstolo Paulo sabia que aquela mulher não estava ajudando em nada no seu evangelismo e ajudaria muito mais se aquela mulher ficasse quieta, se aquela mulher não falasse nada. E é agora que o apóstolo Paulo, irritado, vai fazer com que seja muito mais eficaz aquela mulher ficar quieta do que aquela mulher falar alguma coisa. Então o texto bíblico vai dizer: Paulo irritou-se com a atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. De repente, aquela mulher perdeu o poder que ela possuía através daquele espírito maligno de prever o futuro. Ela não conseguia mais fazer adivinhações, errava tudo, né, irmãos? É que nem aqueles falsos mestres lá que quer ficar adivinhando as coisas e erra tudo, né? Não acontece nada das coisas, né? E o que vai acontecer, irmãos? Aquela mulher simplesmente começou a errar tudo. Paulo expulsou aquele espírito da mulher. E as pessoas vão ficar felizes que aquela mulher foi liberta daquele espírito demoníaco? As pessoas vão dizer: olha o poder de Deus, Deus libertou aquela mulher do poder do diabo, do poder de Satanás. Olha só, que obra bonita que Deus fez. Não é isso que vai acontecer. Sabe o que o texto bíblico vai dizer? Percebendo que sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. De repente, aquela mulher não dava mais lucro. De repente, irmãos, como ela perdeu a capacidade de adivinhar, agora o grande negócio naufragou. Sabe, a verdade da palavra de Deus, irmãos, acaba com os negócios lucrativos da fé. A verdade da palavra de Deus, irmãos, acaba com aqueles que querem enganar as pessoas, que querem manter as pessoas cativas na ignorância. Sabe, onde a palavra de Deus vem, irmãos, ela vem destruindo muitas vezes um império lucrativo que as pessoas criaram. Né? A palavra de Deus tem esse tipo de coisa. Na palavra de Deus vai dizer que quando eles pregavam o evangelho para as pessoas paravam de comprar ídolos. E de repente aqueles que faziam ídolos ficavam revoltados. E agora ninguém mais quer comprar ídolo? Ninguém mais quer comprar ídolo. A gente faturava muito dinheiro fazendo ídolos e agora as pessoas não compram ídolo mais. Né? Olha só, irmãos, o evangelho acaba com todo o negócio. De repente, irmãos, ao invés de eles ficarem felizes que aquela mulher foi liberta daquele espírito demoníaco, não, irmãos, eles agarraram Paulo e Silas e levaram eles para as autoridades. Sabe, irmãos, pegaram eles como se estivessem pegando alguém que estava roubando lá, pego em flagrante. Como se eles tivessem pego um bandido roubando em flagrante. Como se tivessem pego 2 assassinos. Já agarrou eles
Não, isso não vai ficar assim. Precisamos tomar uma providência a respeito disso. Sabe quantas vezes, irmãos, quando nós nos levantamos com a verdade, quantas vezes, irmãos, quando nós proclamamos a verdade, as pessoas não se levantam com essa revolta perante nós, né? E as pessoas nos tratam como se nós fôssemos bandidos, como se nós fôssemos criminosos, como se nós quiséssemos fazer o mal. Quantas vezes as pessoas se levantam assim, simplesmente porque você se levantou com a verdade? Glória a Deus, Senhor. Então pegaram o apóstolo Paulo e, apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou. Olha, tinha uma multidão ali unânime atacando o apóstolo Paulo, querendo, irmãos, que eles fossem punidos por aquilo que eles fizeram. Sabe, não era uma multidão e de repente apareceram alguns para defender o apóstolo Paulo. Não, a multidão era unânime atacando o apóstolo Paulo. E muitos iriam dizer: não, mas se tem uma multidão unânime atacando o apóstolo Paulo, é que o apóstolo Paulo não presta, né? Se tem uma multidão unânime atacando o apóstolo Paulo, é porque o que ele prega, o que ele ensina está errado. Porque onde já se viu uma multidão unânime? Não, moço. Independente se a multidão era unânime, e a verdade era a verdade, ainda que ninguém cresce, ainda que ninguém acreditasse. E os magistrados, rasgando-lhe as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão. Mas qual que foi a recompensa do apóstolo Paulo por pregar a verdade? Ele foi reconhecido, foi ovacionado, né? As pessoas aplaudiram? Não, as pessoas se levantaram contra ele. Ele libertou a mulher do espírito demoníaco, e o que aconteceu? A multidão se levantou unânime e ele foi espancado. Glória a Deus. Foi espancado, e a palavra de Deus ainda vai dizer: depois de tê-los espancado muito. Sabe, não espancaram eles apenas um pouquinho, não, espancaram eles muito, por causa da verdade da palavra de Deus. Sabe quantas vezes, irmãos, os crentes não conseguem lidar com as consequências de se levantar com a verdade? Sabe, irmãos, hoje os crentes não aguentam nem os crentes falarem mal. Falaram mal de mim, não vou mais pregar a verdade não. Aquele irmão lá olhou torto para mim, as pessoas não estão gostando. Sabe, os crentes não aguentam nenhuma rejeição. Imagina se os crentes tivessem que ser espancados muito por causa da verdade da palavra de Deus. Santo Senhor. Irmãos, depois que eles foram espancados muito, ainda foram jogados nas prisões. Foram jogados na prisão, tiveram os seus pés presos com um tronco. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Depois de toda essa desgraça que aconteceu com o apóstolo Paulo, ser espancado muito, você imagina o corpo todo sendo espancado, não tinha anti-inflamatório, certamente o corpo inteiro latejando de dor, com os pés presos num tronco. O que o apóstolo Paulo e Silas estão fazendo? Reclamando, murmurando: mas eu sou um servo teu, Senhor, como é que eu estou passando por isso, Senhor? Eu estava pregando a tua palavra, Senhor, olha só a situação que aconteceu comigo. Como é que, sabe, eu deveria ser exaltado, deveria ser amado, ser reconhecido. Não, irmãos, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, mas é isso que os crentes dizem hoje. Os crentes, irmãos, eles querem uma recompensa por estarem caminhando com Deus. E eles querem a recompensa aqui na terra, aqui, não querem recompensa no céu, não. Sabe, irmãos, eles não querem recompensa da vida eterna, não. Eles querem recompensa aqui, quer ser honrado aqui,
quer ser bem visto aqui, eles querem que as coisas dê certo. Se alguma coisa ruim aconteça, eles querem que rapidamente a coisa ruim acabe. Sabe, esses são os crentes hoje. E o que nós estamos vendo com o apóstolo Paulo aqui, irmãos? Diante dessa situação, quando muitos crentes estariam lá murmurando, blasfemando, não, ele está cantando hinos de louvores a Deus. Santo Senhor. Sabe, irmãos, olha só, a gratidão de alguém que teve o coração regenerado. Sabe quantas vezes, irmãos, os crentes conseguem louvar diante da dificuldade? Quantas vezes, irmãos, os crentes conseguem glorificar Deus diante da dificuldade? Sabe, os crentes hoje estão passando dificuldade. Não vou congregar não, eu estou com uma prova. Eu estou passando uma prova, eu não tenho ânimo para congregar não tenho ânimo não. Não tenho ânimo para louvar não, irmãos. A situação está tão difícil, só por Deus, não consigo fazer nada. Sabe, esses são os crentes hoje, irmãos. Sabe, mas um coração grato, um coração regenerado, irmãos, ele consegue louvar a Deus em qualquer situação. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, consegue ter um coração grato em qualquer situação. Está pronto para passar por qualquer dificuldade. Sabe, irmãos, como é raro a gente encontrar um crente com esse tipo de coração, um coração grato. Né, irmãos? E se nós não estivermos caminhando com Deus de verdade, quando nós estivermos bem, pode ter certeza que quando as coisas estiverem dando errado, sabe, não vai ser quando as coisas estiverem dando errado que você vai conseguir se converter, não. Sabe, muitas vezes a gente pensa, não, o crente não caminhou com... O crente está bem, está saudável, está tudo dando certo, ele não caminha com Deus direito. Mas quando ele ficar doente, quando ele ficar enfermo, com tudo errado, sabe, aí ele vai buscar Deus, vai virar fervoroso, vai conseguir louvar. Sabe, você não consegue fazer isso bem. Sabe, você imagina na dificuldade que não vai mesmo. Na dificuldade, irmão, só piora as coisas. Na dificuldade, se o crente está blasfemando, quando tudo está bem, quando praticamente nada errado está acontecendo, o crente já blasfema, já xinga, já dá um monte de coisa errada. Sabe, quando as coisas estão dando errado, é muito pior. Quando a situação está difícil, é muito pior. Por isso que quando os crentes estão numa situação ruim, está com uma enfermidade, está morrendo, sabe, você está tentando falar da palavra de Deus para ele, é naquele momento que ele é o mais murmurador. Sabe, naquele momento é que ele demonstra o quão grato ele é. Sabe, por isso, irmãos, que não dá para a gente deixar para caminhar com Deus, para a gente ficar enfermo, quase morrendo. Tem os crentes que quer deixar para ser fervoroso quando estiver morrendo. Não, se eu descobrir que eu vou morrer daqui a 6 meses, aí eu vou me apegar com Deus, eu vou ficar... Se você não consegue fazer isso agora, quando você ficar enfermo, doente, saber que vai morrer, daí esquece, aí que você não vai conseguir mesmo. Santo Senhor. Sabe, irmãos, porque... Sabe, irmãos, a gente, muitas vezes, está agindo por reflexo. Sabe, conforme acontecem as coisas da nossa vida, irmãos, a gente age por reflexo. Se a gente não tiver a palavra de Deus na nossa vida, e a gente não estiver sempre pensando na palavra de Deus, irmãos, para lidar com as circunstâncias, quando o momento difícil vir, se a gente já não estiver acostumado a lidar com a palavra de Deus, você vai agir de maneira automática, blasfemando, murmurando, reclamando. Sabe, irmãos, por quê? Porque você não exercitou a sua mente na palavra de Deus quando estava bem. Como é que agora, quando tudo está ruim, está morrendo, está passando dificuldade, está caindo tudo, as coisas estão desabando, como é que agora você acha que vai ser servo de Deus? Sabe, você vê, mas as pessoas realmente acham que no momento da dificuldade elas vão conseguir ser aqui como o apóstolo Paulo, elas vão conseguir ter um coração grato. Né, irmãos? Por isso que é preciso estarmos atentos para como o diabo está investindo sobre nós de maneira sutil. Né? O diabo pode ter usado aquela mulher para encher o coração do apóstolo Paulo de orgulho. O diabo pode ter usado essas pessoas aqui para espancar o apóstolo Paulo, para jogar o apóstolo Paulo na prisão, mas o resultado foi apenas um coração mais grato a Deus. O resultado foi um coração que estava glorificando a Deus no fim das contas. Sabe, irmãos, por isso que
Por isso que toda investida do diabo na nossa vida, se nós formos crentes de verdade, só vai ter o efeito oposto. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, irmãos, que nós venhamos até aquele coração que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Né, irmãos? Que todas as investidas do diabo na nossa vida, irmãos, possam servir para que nós venhamos a glorificar a Deus. Mostrar um coração grato a Deus. Né, irmãos? Que não venhamos a estar olhando para a multidão, o que a multidão está pensando, o que a multidão está achando, o que a multidão vai fazer. Né? Será que está dando resultado? Será que não está dando resultado? Sabe, não, irmãos, que estejamos olhando para a verdade. E olhando para a verdade, irmãos, nós vamos conseguir glorificar a Deus. Ainda que todas as pessoas não estejam vendo motivo nenhum para glorificar a Deus, irmãos, nós estaremos vendo todos os motivos para Deus ser glorificado. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.